Rival detona a atitude de Pedrinho, presidente do Vasco, após jogo contra o Flamengo. Nação, o empate contra o Vasco da Gama vem sendo destaque na mídia brasileira, principalmente porque Pedrinho teria cometido uma atitude bastante desagradável contra um jornalista e torcedor do nosso Mengão. Neto lamentou o ocorrido e afirmou que o dirigente precisa se colocar em seu lugar em determinadas situações. Bora acompanhar o recorte e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. E assim, aconteceu uma coisa muito feia ontem, hein? Uma coisa muito feia. Eu sempre falo aqui, pessoal, que dirigentes, presidentes, eles devem se comportar como tal. E eles devem se colocar no lugar deles. E ontem, o Pedrinho, uma atitude bem decepcionante, inclusive, do Pedrinho, bem decepcionante mesmo, se isso aqui for verdade, cara, bem decepcionante, ele xingou e fez ameaças lá a um jornalista. É o jornalista lá do Coluna do Fla, tudo bem, é um jornalista flamenguista, mas, cara, o cara tava lá cobrindo a reportagem, fazendo o trabalho dele. E aí teve um momento que o cara resolveu filmar o camarote dos dirigentes vascaínos, o que é normal. Se tiver tendo um Palmeiras e Flamengo, a galera vai lá filmar a Leila durante o jogo. O jogo foi um empate, ninguém tava perdendo nem nada, então a filmagem ali não era na intenção de haver uma reação à derrota ou algo do tipo. Era uma filmagem para questões ali de registro de imagens para cobertura do pós-jogo, o que é normal também. E aí ele proferiu ali umas palavras contra o jornalista. Olha só, o Coluna do Fla vem a público comunicar e repudiar as atitudes do senhor Pedro Paulo de Oliveira, Pedrinho, presidente do Vasco, para com Pablo Rafael Rua, jornalista do Coluna do Fla, na noite deste sábado. Ainda durante o jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã, o dirigente da equipe Cruz Maltina fez gestos e demonstrou irritação com o jornalista durante o exercício da profissão. A situação mais grave, porém, aconteceu após o término da partida. Enquanto se direcionava à zona mista, o jornalista Pablo Rafael foi xingado e ameaçado por Pedrinho. Dentre as descabidas e intoleráveis falas do dirigente, estiveram frases como "vou te dar uma porrada e vai tomar caju". Ele não falou "vai tomar caju", é que eu tô censurando aqui. Mas é isso. Lamentável, cara, lamentável. Quando eu vim aqui e falei, lembra do Marcos Braz, que se envolveu na confusão do dirigente? Quando eu vim aqui e falei sobre a forma como a Leila provoca a torcida, até a torcida do Palmeiras, cara, o dirigente tem que se colocar no lugar dele. Não pode ficar caindo na pilha de ficar xingando, de ficar fazendo bafo, igual o John Textor fez aquela vez lá no jogo do Botafogo e Palmeiras. Vocês lembram? Cara, é ridículo isso. É ridículo isso. Isso é ridículo. O dirigente, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. O dirigente, ele é um cara, ele é um gestor, ele é um cara que tem que ter controle emocional das coisas. Ele não pode sair por aí dando patada, porque senão no dia de amanhã os jogadores brigam em campo, que moral que ele vai ter? Pra, sentar lá na mesa com o cara e falar assim, você prejudicou a equipe, você brigou lá, foi expulso, fez confusão. E o jogador vai olhar pra ele e falar assim, e você? Que xinga jornalista, que xinga torcedor. Você entendeu? Então esses caras, eles têm que ser exemplos, até mesmo pra eles poderem ter autoridade na hora de falar alguma coisa assim. E meus amigos, os torcedores vascaínos, eles comemoraram o resultado de ontem. Muitos e muitos vascaínos aí nas redes sociais, cara, praticamente levantaram um troféu pelo empate que aconteceu entre Vasco e Flamengo, valendo pelo Campeonato Brasileiro. E assim, eu não coloquei vídeo ontem depois da partida, porque eu assisti uma parte do jogo, e aí teve um pedacinho que eu perdi, que eu acabei não assistindo. Porque a patroa queria sair, era sabadão, então ela queria dar uma volta e tal. Falei assim, vamos lá, né? Sábado à noite. Fui sair com a patroa. Então, coloquei a patroa ontem como prioridade. É que o jogo do Palmeiras e Fortaleza é hoje. Então eu falei assim, a gente sai hoje, mas amanhã tem o jogo do Palmeiras e Fortaleza. Eu negociei, né? Quem vê o cara falando assim, não, eu coloquei como prioridade, parece que o cara tem a decisão final. Mas geralmente quem tem a decisão final é ela.
Aí eu negociei. Não, então, ó, a gente faz assim. Ai, vamos lá então, pessoal. Eu trouxe algumas estatísticas da partida aqui pra gente falar um pouquinho sobre a partida. Na verdade, o jogo ele meio que aconteceu da maneira como eu esperava. O Flamengo tomando a maior parte das decisões, mantendo a maior parte considerável da posse de bola, tendo mais chutes a gol, tendo mais tentativas de conversão. E o Vasco, mais naquela espreita, né? Vamos fazer aquela linha de 5 na defesa, se recuar inteiro atrás, ficar no nosso campo e vamos aproveitar o contra-ataque. Apostar de repente em uma bola de média distância, como aconteceu inclusive com bola na trave, com boas defesas do Rossi, e também apostar no cruzamento e no cabeceio do Verratti quando der. Foi basicamente assim que o Vasco jogou. Essa era a estratégia do Vasco, claramente a estratégia do Vasco. Em nenhum momento o Vasco quis, assim, sabe, propor jogo contra o Flamengo. Tanto quando você pega os números, eu sei que número nem sempre reflete o jogo, mas em alguns momentos ele ajuda a gente a ter uma ilustração disso e uma confirmação daquilo que estamos falando. Então, ó, 17 chutes do Flamengo contra 6 do Vasco, sendo 7 deles a gol, contra 1 a gol do Vasco. Na verdade, eu acho que essa estatística aqui tá errada, porque teve uma que o Rossi defendeu, fez uma boa defesa, e teve outra que foi na trave, que eu acho que também considera um chute a gol, né? Então acho que tá um pouco errado essa estatística aqui. Mas enfim, posse de bola, 65% do Flamengo, 35% do Vasco. E aí quando você pega os passes, a precisão de passes, é tudo assim, maior pro Flamengo. 11 escanteios pro Flamengo, 2 escanteios pro Vasco. Então assim, o Flamengo ele teve o controle maior do jogo, só que mais uma vez sofreu no terceiro bloco, que é o bloco de finalização. Eu vi algumas pessoas falando que o Arrascaeta não jogou bem. O Arrascaeta estava num posicionamento, fazendo uma movimentação um pouco diferente em relação àquela, né, que ele sempre fica. O Felipe Luiz até falou sobre isso na coletiva e explicou o porquê dessa movimentação, uma questão ali de estratégia de puxar marcação, etc, etc. Conseguir mais espaço. Só que assim, pessoal, o Arrascaeta, ele colocou 2 jogadas ali muito boas pro Michael e pro Plata converter. E assim, na minha opinião, o Michael, ele é um jogador para segundo tempo. Ele é um jogador para segundo tempo. Ele não tem feito boas partidas, né? Eu vejo aí o pessoal reclamando também. Algumas partidas que eu assisti também, ele não fez nada assim de diferente. Não foi aquele cara disruptivo, aquele cara criativo, aquele cara que trouxesse aquele repertório. Então, na minha opinião, é mais favorável você utilizar ele no segundo tempo, onde você tem um sistema defensivo do adversário cansado e ele entrando com um pouco mais de ímpeto e mais velocidade para tentar, de repente, conseguir abrir alguns espaços. Acredito eu. Agora, a pedra no sapato do Flamengo ontem também não foi só o terceiro bloco, a questão da finalização em si, mas também foi Léo Jardim. Léo Jardim, que na minha opinião, passou da hora do Palmeiras tentar colocar uma proposta na mesa para esse cara. Passou da hora, irmão. Passou da hora. Léo Jardim. Ó, 29 anos de idade para goleiro. Jovem. Para goleiro, o cara é um bebê ainda. Para goleiro. Tem uma ótima visão periférica. Ótimos reflexos. Toma decisões rápidas quando é necessário. Faz excelentes defesas. E principalmente, o cara, mano, ele cresce em jogo grande. Em jogo grande, em jogo decisivo, ele sabe jogar. Sabe aquele jogador que sabe jogar jogo grande? Ele falha, toma falha sim, toma frango, como todos os goleiros. Sempre acontece. Só que em jogo grande, mano, o cara ele entende o que é um jogo grande. Tanto que eu acho que, eu não assisti o jogo até o final, mas
parece que ele foi o craque. Pelo que eu vi lá, ele foi considerado o craque da partida. Então, Léo Jardim, ó, é uma ótima opção para substituir o Everton. O Everton vai para 39 anos. 39 anos. Então você pegar um jogador de 29, 10 anos mais jovem, cara, te dá, ó, uma perspectiva 5, 6, 7 anos aí de ser o novo goleiro do Palmeiras. E eu não vejo que é tão difícil assim. Obviamente, você precisa ver se o cara quer vir. Mas eu não vejo que é tão difícil assim de tirar do Vasco. Os vascaínos ficam putos ouvindo eu escutar, né? Falar isso. Ouvindo eu escutar foi ótimo, né? Ouvindo eu falar isso. Mas é a real, pessoal. Então é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Opina Porco ficará na descrição como forma de créditos. Vamos aqui analisar e falar um pouco sobre a partida entre Vasco 0, Flamengo também 0, que aconteceu ontem e que teve essa atitude aí do presidente do Vasco xingando um repórter, xingando um torcedor do nosso Mengão. Então, essa atitude do presidente do Vasco da Gama vem chamando a atenção e repercutindo aí na mídia brasileira, porque se tratando de um dirigente, de uma pessoa responsável por comandar uma instituição, de fato é uma falta de respeito com o torcedor flamenguista, né? Ele nas cabines, acompanhando o empate do Vasco contra o Flamengo, teria xingado esse repórter, teria xingado o torcedor do Flamengo, né? Lamentável. Vamos torcer que não aconteça mais, ainda mais se tratando de um clássico que a gente sabe que é um clássico pegado, e isso pode sim atrapalhar os próximos jogos. Sobre a partida, o Flamengo foi muito superior ao Vasco da Gama, mas não conseguiu, né, furar o bloqueio do time cruzmaltino. Com boas oportunidades criadas, o Flamengo mais uma vez pecando na finalização e parando aí em uma noite iluminada de Léo Jardim. O nosso Mengão, né, infelizmente, com esse empate, perde a liderança para o Palmeiras, que venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1. Né? Infelizmente, não fizemos o dever de casa. O Palmeiras viajou e enfrentou o Fortaleza nos seus domínios e conseguiu a vitória, passando assim 2 pontos de vantagem. É o início do Campeonato Brasileiro, mas se tratando de uma competição de pontos corridos, todo ponto é de fundamental importância. Agora teremos um confronto aí contra a LDU pela Libertadores da América, confronto esse importantíssimo. O Flamengo precisa de todas as formas pontuar, seja com um empate ou até mesmo com a vitória, porque se perder complica. O Flamengo que já perdeu contra o Central Córdoba no Maracanã e não poderia ter acontecido esse resultado, e agora o nosso Mengão terá que se recuperar vencendo alguma partida fora de casa na Libertadores da América. Assim como aconteceu o ano passado, o Flamengo não pode repetir, né, esse drama na Libertadores, sem se classificar em segundo e tendo que disputar o segundo jogo fora de casa no mata-mata. O nosso Mengão que viajou, né, já se encontra aí onde vai atuar amanhã na altitude, e essa viagem antecipada foi justamente para que então é jogo super complicado, jogo na altitude, e o Flamengo precisa jogar da mesma forma que jogou contra o Vasco, que tem tudo aí para conquistar um bom resultado fora de casa. Para vocês, o Flamengo ganha nesse jogo da Libertadores? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.